Tem um tema que a gente precisa repercutir com a nossa audiência, informação que chega de Brasília, porque o STJ, Superior Tribunal de Justiça, formou maioria para confirmar o cumprimento de prisão de Robinho aqui no Brasil por estupro. Informação que chega agora de Brasília: 9 dos 13 ministros presentes já votaram a favor do pedido da Justiça da Itália, com isso formaram maioria. Então, apenas 2 votaram contra o pedido. Caso um dos ministros restantes peça a vista, esse julgamento será adiado. Claro que a gente segue acompanhando a nossa equipe em Brasília, monitorando cada instante, cada argumento e defesa dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Você, Alan Gani, como observa esse julgamento? Havia uma grande expectativa para qual seria a definição dos integrantes do STJ. É um colegiado especial, são os 15 mais antigos que fazem parte dessa apreciação. Agora, essa corte, esse colegiado formou maioria para que Robinho cumpra pena no Brasil. Lembrando que ele foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro, Gani. Exatamente, né? E ele gostaria de cumprir a pena no Brasil, primeiro porque estaria mais próximo de amigos e familiares para eventualmente visitas, mas principalmente porque o Brasil você tem progressão de pena e muito provavelmente essa pena de 9 anos vai se tornar aí uma pena de 2, 3 anos, quando muito, dado que aqui é o país da impunidade. De qualquer modo, nesse caso, o Robinho, ele utiliza uma desculpa que eu não gosto, né? Que ele diz: eu sou vítima de racismo. E eu acho que isso é muito sintomático do nosso tempo. A gente banalizou conceitos, tudo vira racismo, né? Então a pessoa comete um crime, é racismo, é homofobia, é machismo. É fascismo, é nazismo, tudo. A gente banalizou conceitos muito sérios, né? E isso tem uma consequência, né? Dado toda essa banalização desses conceitos, agora a gente paga um preço por isso, porque tudo vira desculpa dizendo que é racismo, que é homofobia, que é não sei o quê. Eu tenho amigos, né, no mundo corporativo que eles vão mandar embora um funcionário incompetente, aí o funcionário, por exemplo, é gay, ele toma todo um cuidado, né, para não ser acusado de homofobia, porque hoje todo mundo utiliza dessas bandeiras, né? Porque banalizamos esses conceitos e aí todo mundo utiliza dessas bandeiras como desculpa esfarrapada do Robinho. Cometeu um crime, tem que pagar. Pois é, deixa eu só trazer uma outra informação para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. O Robinho não será preso imediatamente, mas é preciso relembrar o que disse o relator Francisco Falcão, que votou justamente a favor da homologação da prisão aqui no Brasil. Mas ele pediu que a detenção de Robinho aconteça de forma imediata após, naturalmente, o entendimento da corte. Mas será preciso que os demais ministros concordem com esse pedido para que isso vá para a Justiça Federal de Santos, que vai tratar dessa execução. Então, esse processo levaria tempo. Agora, tem um outro ingrediente que é importante destacar, que os advogados de Robinho, eles podem sim pedir um habeas corpus em caso de ordem de prisão imediata. Então, já foi sinalizada a intenção de emitir esse pedido se a ordem for expedida justamente por conta dessa manifestação do relator. Agora, esse assunto não termina aqui, porque a defesa do jogador pode, inclusive, recorrer à instância superior. Qual seria? STF, Supremo Tribunal Federal, que poderia, inclusive, adiar ainda mais a sua detenção. Só para relembrar, o pedido da Itália para cumprimento da pena se deve à política do Brasil de não extraditar os seus cidadãos. Quando foi condenado na terceira e última instância lá na Itália, ele já estava aqui no Brasil. A gente continua analisando a notícia do momento. Superior Tribunal de Justiça decidiu que Robinho deve cumprir a pena no Brasil. Ele tinha sido condenado na Itália a 9 anos de detenção por estupro. Roberto Mota. Mota, não somos juristas, naturalmente, só que a gente está acompanhando esse caso de grande repercussão, envolve um atleta, o ex-atleta muito conhecido, vestiu a camisa do Santos por muitos anos, foi atleta da seleção brasileira, passou por vários clubes da Europa.
o que é preciso destacar em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça a essa condenação que aconteceu na Itália, hein, Mota? A justiça precisa ser feita e nem sempre isso é fácil. Essa é uma situação muito complexa. Eu não tenho capacidade nenhuma de analisá-la sob o ponto de vista jurídico. O estupro é um dos crimes mais abomináveis que existe. Eu defendo a criação aqui no Brasil de um cadastro de criminosos sexuais, como existe nos Estados Unidos. O sujeito foi condenado por um crime sexual, ele entra no cadastro e não sai nunca mais. E o acesso ao cadastro é público. Tem muita gente progressista que diz: Mota, isso não pode, porque você está sugerindo uma pena de caráter perpétuo. É mais ou menos como a pena da vítima de estupro, que nunca mais na sua vida vai se esquecer dessa experiência. Agora, esse assunto é muito complexo, um crime que teria sido cometido na Itália, um julgamento realizado na Itália. Agora cabe aos tribunais brasileiros decidirem como vão tratar essa decisão e eu imagino que isso provavelmente vai abrir um precedente para casos futuros. Se a gente partir do pressuposto que a condenação na Itália foi justa, foi correta, então essa decisão tomada aqui no Brasil foi correta. Ninguém deveria ser capaz de escapar de punição por seus crimes simplesmente porque é famoso, porque é muito conhecido, porque é rico. É isso que a gente espera da justiça. Tá certo. Deixa eu só relembrar nossa audiência em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, os ministros que votaram a favor da homologação da pena, o cumprimento da pena aqui no Brasil. Os magistrados Francisco Falcão, Humberto Martins, Herman Benjamin, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, a Isabel Galotti, Ricardo Vilas Boas, também Antônio Carlos Ferreira, Sebastião Reis. Agora, votaram contra a homologação, contra o cumprimento da pena aqui no Brasil. Os magistrados Raul Araújo e também Benedito Gonçalves. Agora, Alan Gani, claro, é um caso muito delicado, nós não somos juristas, só que a gente tem acompanhado todos os momentos e o avanço dessa apuração, a condenação na Itália, as repercussões, a maneira como o jogador ou ex-jogador se manifestou por meio dos advogados ou mesmo em entrevistas que foram concedidas à imprensa, enfim. O estupro é um crime terrível, né? É preciso punição, a gente precisa sempre cobrar justiça. Agora, o quanto esse episódio, que envolve uma pessoa famosa, um ex-atleta de renome, o quanto isso faz a gente refletir sobre a postura, muitas vezes, dos homens na relação com as mulheres. Não, exatamente. Estupro é um crime terrível, né? E aí a gente percebe muitas vezes jogadores de futebol que têm um crescimento muito rápido, com dinheiro, com fama, com poder e não tem uma estrutura, não tem valores, né? Para lidar com isso e aí com uma índole já não tão boa acabam cometendo esse tipo de crime. Então por isso que é muito importante que uma sociedade ela tenha muito sedimentados valores morais, né? Porque isso inibe esses impulsos, né? Então isso é muito importante na formação da sociedade, mas não só os valores morais, mais do que isso, a gente precisa de leis duras e da aplicação da lei para coibir, porque tem pessoas que não têm valores morais e que, enfim, vão praticar esse tipo de coisa. E aí só vão ser inibidos pela força da lei, né? Com uma punição grave. Então é a única ferramenta capaz de inibir um crime tão bárbaro como é o estupro. E aí, só para pegar um gancho aqui, né? O Cesare Battisti também queria ser julgado no Brasil e não ter a extradição na Itália. Robinho também quer ser julgado no Brasil. Não sei se é mera coincidência ou o Brasil é o país da impunidade.